Olá, querido, a paz do Senhor Jesus, tudo na bênção, tudo na paz. Bom lhe ter por aqui mais uma vez em nosso canal. Será que é assim mesmo? Nós vamos falar hoje, pessoal, de um assunto que tem gerado muita polêmica, um assunto polêmico, na verdade, e muitos têm falado, pregado, ensinado em muitas plataformas e até mesmo em altares, dizendo que línguas estranhas não é de Deus. E quem fala línguas estranhas está sofrendo uma influência espiritual maligna ou até mesmo está sendo levado pela emoção ou está falando na carne, como assim alguns proferem. A pergunta que fica é essa: será que línguas estranhas realmente é de Deus? Será que quem fala línguas estranhas realmente está falando pela influência do Espírito Santo? E se línguas estranhas não provém de Deus, aqueles que falam, será que realmente estão, entre aspas, endemoniados ou estão sendo envolvidos pelo emocionalismo, estão falando na carne? São perguntas que nós precisamos nos fazer e precisamos, à luz da Bíblia, buscar alguns esclarecimentos para saber se as línguas estranhas que a igreja pentecostal utiliza e fala, se realmente é de Deus ou se é um ensinamento falso, se isso é de uma fonte herética. Precisamos buscar a Bíblia e eu estou com a Bíblia aberta aqui para nós vermos se de fato é assim, se realmente esse ensinamento é bíblico e se línguas estranhas realmente procede de Deus. Então vamos lá. A primeira pergunta que nós precisamos responder aqui é: línguas estranhas é um dom do Espírito Santo? Vamos ver na Bíblia Sagrada. Gostaria que você acompanhasse comigo aí na sua Bíblia. Aqui é um canal de conhecimento teológico, então sempre que você acessar qualquer um dos nossos conteúdos, já pega a sua Bíblia, que é para você acompanhar conosco a respeito do conteúdo traçado, do tema abordado, que é para você ser orientado aí pelo Espírito de Deus, ok? Vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos averiguar aqui é isso: línguas estranhas é um dom do Espírito Santo? Muitos falam que é um dom do Espírito Santo. Muitas pessoas dizem que línguas estranhas ou variedade de línguas é um dom dado pelo Espírito Santo. Será que realmente é assim? Vamos ver na Bíblia. Primeira carta de Paulo, escrita aos Coríntios, no seu capítulo de número 12. É uma referência falando sobre os dons espirituais. Vejamos, versículo de número 8, está escrito assim: porque a um, pelo mesmo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, um dom. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, segundo. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, terceiro. E a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, quatro. E a outro, operação de maravilhas, 5. E a outro, profecia, 6. E a outro, dom de discernir os espíritos, 7. E a outro, a variedade de línguas, 8. E a outro, a interpretação das línguas, 9. Então são 9 dons do Espírito Santo. Dentro dessa galeria dos 9 dons, acabamos de identificar que um deles é a variedade de línguas, que nós chamamos de línguas estranhas. Agora, será que a variedade de línguas realmente são de fato línguas estranhas? É de fato línguas estranhas? Vamos ver uma explicação de Paulo agora no capítulo 14. Gostaria que você acompanhasse para você interpretar, entender, decorar, guardar e nunca mais esquecer. Capítulo 14 da mesma carta. Vamos ver o que Paulo usa agora. Qual expressão que ele utiliza? 14, versículo de número 2. Porque o que fala língua estranha. Perceba que agora ele já não fala variedade de línguas. Ele já classifica o dom de variedade de línguas como língua estranha. O que é uma língua estranha? Se trata de um idioma desconhecido. Algo que não é interpretado por homens. Algo que não é conhecido por homens. A configuração da mente humana não está preparada para decifrar, para entender, para compreender. Por isso é chamado de línguas estranhas.
Versículo 2, ele usa a expressão línguas estranhas. Versículo 4, ele usa a expressão línguas estranhas. Versículo 3, ele usa a expressão línguas estranhas 2 vezes. Versículo 6, ele usa a expressão línguas estranhas. Versículo 13, ele usa a expressão línguas estranhas. Versículo 14, ele usa a expressão línguas estranhas. E no versículo 23, ele usa a expressão línguas estranhas. E no versículo 27, ele usa a expressão línguas estranhas. Então, durante 9 vezes, no capítulo 14, Paulo usa a expressão línguas estranhas para mostrar para a igreja que aquele que utiliza essas línguas está sendo envolvido pelo Espírito Santo. Sendo línguas estranhas um dom do Espírito Santo, aquele que usa línguas estranhas, aquele que fala línguas estranhas, aquele que é envolvido pelo poder de Deus e no ato dessa manifestação ele fala em línguas estranhas, essa pessoa está envolvida, impelida pelo Espírito de Deus. Isso, quando nós lemos a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, tanto no capítulo 19, quanto também no capítulo 10, na passagem de Paulo em Éfeso e na passagem de Pedro na casa do centurião Cornélio, a gente percebe que os irmãos, tanto de uma como de outra passagem, eles profetizavam e eles falavam em línguas. São línguas estranhas. Algumas pessoas acabam confundindo as línguas estranhas com o idioma das nações. O idioma das nações ou a língua das nações, as línguas das nações, são línguas cuja interpretação foi dada para quem estuda. As línguas estranhas não foi dado a quem estuda a capacidade de interpretar, porque não existe faculdade humana que credibiliza ou que capacita um homem a interpretar as línguas estranhas, porque o próprio Paulo disse aos coríntios que aquele que fala línguas estranhas não fala aos homens, mas está falando diretamente com Deus. Então, aquele que fala línguas está se comunicando com Deus diretamente. Quem profetiza, edifica a igreja. Quem fala línguas estranhas, edifica a si mesmo. Então, Paulo termina o sermão aos coríntios dizendo, não proibais falar em línguas. Então, aquele que fala línguas estranhas está falando movido pelo Espírito de Deus, pela graça do Espírito Santo, pela imposição do Espírito Santo. O Espírito Santo está nos impelindo a falar em línguas. Quem fala em línguas estranhas está envolvido pelo poder de Deus. Logo, línguas estranhas é um dom espiritual, é um dom do Espírito Santo, é de Deus, e quem fale pela graça de Deus, pela comunhão com o Espírito, não deixe de falar. Fale línguas estranhas. Hoje em dia, há uma banalização das línguas estranhas na internet, falsos pregadores, falsos profetas, que simplesmente estão ridicularizando as línguas estranhas, inventando línguas estranhas, falando línguas estranhas de forma desproporcional, fora do ambiente espiritual, carnalizando totalmente o dom que o Espírito Santo deu para a igreja. Mas aos simples falo eu, aos humildes me refiro. Aqueles que são simples, que são verdadeiros, eu me dirijo neste momento. Você que fala línguas estranhas, valorize esse dom. Você que ainda não fala, busca o batismo com o Espírito Santo. E Deus, pela graça do Senhor, Ele vai lhe encher de poder. E você vai falar em línguas estranhas também. Respondendo à pergunta, línguas estranhas, será que é de Deus? Será que é isso mesmo? Será que é assim? Agora você já sabe, línguas estranhas é um dom espiritual, é de Deus. E você que fala, continue falando, porque Deus é contigo. Deus te abençoe, até o próximo vídeo.